Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga Desvendando Mitos. E no vídeo de hoje, iremos falar da tão temida Yakuza. Nós vamos explorar seus segredos e tradições. Mas antes de mergulharmos, eu quero saber, vocês têm alguma ideia do que é Yakuza? Bom, comentem abaixo. A minha jornada para entender Yakuza começou com a leitura do livro Confissões de um Yakuza. Este relato fascinante serviu como base para muitas das informações que compartilharei hoje. Então, preparem-se para descobrir mais a respeito. Bom, inicialmente iremos começar falando da origem do Yakuza, posteriormente de qual é o significado do nome Yakuza, ou como alguns preferem chamar, Yakuza. Além de falarmos de algumas curiosidades, também iremos falar de como funciona o sistema hierárquico da Yakuza. Bom, a Yakuza ela teve suas origens no Japão, especificamente no século XVII, inicialmente como grupos de trabalhadores urbanos durante o período Edo, entre o ano de 1603 a 1868. Esses grupos foram se transformando ao longo do tempo. Mas tivemos alguns fatores que contribuíram para o surgimento desses grupos. Obviamente não podemos esquecer alguns fatores como a estabilidade política, a rápida urbanização e mudanças econômicas, que eventualmente evoluíram para a Yakuza moderna em meados do século XX. Mas se você pensa que falar sobre a Yakuza e citar as curiosidades da Yakuza é um aspecto fácil, não, você está enganado. A Yakuza muitas das vezes desempenhou papéis sociais complexos, misturando atividades criminosas com ações de assistência à comunidade. Um exemplo notável ocorreu após o terremoto e tsunami que devastaram o Japão em 2011. Membros da Yakuza, associados ao grupo do crime organizado Yamaguchi-gumi, foram relatados como envolvidos em esforços de auxílio. Eles forneceram recursos como alimentos, água, cobertores e até mesmo ajudaram na evacuação das áreas afetadas. Estas ações destacam a dualidade complexa da Yakuza. Eles agiram de prontamente, chegaram a fretar barcos, aviões e até mesmo helicópteros. Além disso, é importante pontuar que a Yakuza opera em todo tipo de negócios ilegais, que incluem desde jogos de azar, drogas e prostituição, até agiotagem, rede de extorsão e crimes de colarinho branco. O nome Yakuza tem origem nos números 8, 9 e 3. Em japonês, Yakuza ou Yakuza significa a pior jogada possível de cartas de um baralho no Japão. Por isso, seus membros consideram o termo, eu diria, negativo. Eles não gostam de ser chamados de Yakuza. Eles preferem ser chamados de Gokudo, que significa o caminho extremo, ou Ninkyo Dantai. Ninkyo Dantai significa organização honrada ou cavalheiresca. Bom, agora nós iremos falar das tatuagens, que afinal das contas é considerada uma tradição visualmente marcante da Yakuza. As tatuagens, também conhecidas como irezumi, elas não expressam apenas a identidade do membro, mas também indicam sua posição e status dentro da hierarquia. As tatuagens são cobertas por desenhos simbólicos que narram a história pessoal e as experiências do membro na Yakuza. Os temas comuns nas tatuagens incluem dragões, flores de cerejeiras, carpas, entre outros elementos tradicionais japoneses. A obtenção de uma tatuagem Yakuza é um processo longo e doloroso, muitas vezes realizado de forma manual, utilizando agulhas presas à vara de bambu. Porém, devido à associação histórica entre tatuagens e atividades criminosas, essa prática tem enfrentado preconceitos na sociedade japonesa.
agora vamos falar de algumas curiosidades interessantes da Yakuza. Bom, o que você acha quando um novato, um membro, entra para a Yakuza? Provavelmente você imagina que ele vai ser guarda-costa, disputar território, ou vai entrar em briga de gangues. Bom, se você acha que lá na Yakuza o membro irá inicialmente executar seus serviços, eu lamento te dizer, mas você está enganado. A primeira coisa que os membros ganham é um espanador. Pois é isso mesmo, um espanador. A máfia exige um período de adaptação, e o novato fica meses e meses trancado em um escritório. As tarefas é basicamente limpar a recepção e as salas de reuniões. Bom, eu creio que todos que assistiram até aqui, ou quase todos, conhecem a mais conhecida e tradicional punição da Yakuza, conhecida como Yubi Tsumi. Yubi Tsumi, ou seja, cortar os dedos de algum dos membros. Yubi Tsumi significa a amputação dos dedos, para ser mais específico, do dedo mindinho. Bom, essa característica é bastante conhecida na Yakuza como forma de penitência. Quando um dos membros comete uma falha, ele deve cortar o dedo. Afinal, cortar o dedo é a maior punição. Não pode mais falar do pecado do cara. Cortou e o pecado morreu. Você matou um membro do seu corpo. Uma curiosidade interessante é que quando você comete uma falha, ninguém solicita que você tenha que amputar o dedo. Você automaticamente para de ser convidado para missões, algumas ações, algumas atividades que envolvem a Yakuza. Bom, e aí, afinal de contas, você percebe que você está em débito com a organização. O dedo na Yakuza, ele funciona como uma vida extra. Isso é decepado em casos de falha gravíssima. O mais comum é ficar detido no escritório ou raspar completamente o cabelo e a sobrancelha. A amputação dos dedos pode causar algumas dificuldades no manuseio de objetos, como espadas, reforçando a dependência do membro em relação ao grupo, fazendo com que o membro não tenha uma conduta individualista. Uma característica e curiosidade interessante é que entre os Yakuzas, quando você comete um erro, uma falha grave, você é punido com o Yubi Tsumi, a amputação dos dedos, especificamente o dedo mindinho. Porém, entre os batedores de carteira japoneses, a punição é diferente. Se vamos supor que você é um batedor de carteira e você começa a bater carteira, roubar pessoas numa área que pertence a um outro grupo, você também é punido. Porém, entre os batedores de carteira, a punição é a amputação do dedo indicador. Uma mesma punição similar à Yakuza, porém, de uma forma um pouco diferente. Mas uma informação importantíssima que eu extraí do livro Confissões de um Yakuza, que, por sinal, é um livro ao qual eu recomendo essa leitura para todos que estão interessados em saber mais sobre essa organização. Espero que tenham curtido conhecer um pouco mais sobre a Yakuza. Se vocês têm outras histórias fascinantes ou curiosidades sobre esse universo, compartilhem nos comentários. E claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para nos dar aquela força. Até o próximo vídeo.